Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus, irmãos, são aqueles benditos, abençoados, bem-aventurados que promovem a paz. Ou seja, aquele que evita contendas, aquele que evita discussões, conflitos, que evita até guerras. Aquela pessoa que ela age como se fosse um amortecedor, né, entre as partes. Aquela pessoa que impede uma contenda, que com as suas palavras ela tira a lenha da fogueira e promove a paz. Isso agrada a Deus, agrada ao Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele nos deu um exemplo quando ele chegou em determinada cidade e não quiseram dar abrigo, pousada a ele. E os seus discípulos queriam clamar fogo do céu sobre aqueles que não receberam bem o Senhor. E o Senhor perguntou: de que espírito sois? Né? Então, nós temos que ser como o Senhor quer. Nós temos que ser dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra e não através do nosso entendimento. Então, irmão, um conflito, uma contenda, só tem perdedores, só tem um ganhador quando tem uma guerra, um conflito, uma contenda, uma discussão. Só o diabo sai ganhando. E quando há paz, o diabo perde. Então seja um promotor da paz, seja um pacificador, evite discussões, entre como um amortecedor na hora que você enxergar um conflito, né? Conflito entre pessoas, conflito entre, vamos dizer assim, entre crenças, conflitos até entre placas de igreja, né? Porque o que a gente está vendo de guerra de igreja evangélica, não estamos falando dos outros não, né? Igreja evangélica combatendo igreja evangélica. Tem que haver uma pacificação aí no meio, tem que haver paz aí, tem que acabar com essa disputa, porque o propósito deve ser o mesmo. O propósito deve ser alcançar vidas, levar Jesus às vidas, trazer vidas a Jesus. Esse é o propósito. E não ficar disputando, tendo conflitos, disputando o horário de televisão. Não, irmãos, Deus quer paz. E nós, cristãos, somos chamados filhos de Deus como nós, quando promovemos a paz, né? O que acontece quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus? Ela faz fofoca. E a fofoca promove o que? Animosidade, conflitos, atritos, né? Nunca faça isso, irmão. Divulgue a verdade, divulgue a palavra do Senhor. E haja para que os conflitos se dissipem. Haja para que haja paz entre todos. Amém, povo de Deus? Isso é importantíssimo. Porque enquanto estou em conflito, Satanás está se alegrando. Mas quando há paz, ele se entristece. Porque ele não aceita a paz, né? Ele quer guerra, ele quer pessoas se matando, né? Eu vou até entrar numa área aí que pode atirar o sapato em mim, mas é a diferença que Deus colocou em mim, eu tenho que usar, irmãos. Eu vejo muita gente, irmãos, que se diz cristão, apoiando um tipo de... Eles chamam de esporte, mas eu chamo de selvageria, né? Ficam dando murro um no outro, né? Ficam se engalfiando um no outro. Deus não criou homem para isso, irmãos. E tem até igreja que promove isso, uma misericórdia, irmão. Promove chamam de esporte, né? O tal de MMA, ou UFC, seja lá o que for, é uma selvageria, irmãos. Um tirando o sangue do outro, né? E dizendo que é esporte, né? E até tem um aí que diz que é crente, né? Aquele que lutou ontem lá, né? Misericórdia, irmãos. Nós temos que ser pacíficos, nós devemos agir contra isso, nós devemos nos posicionar contra isso. Não foi para isso que Deus criou o homem. Tem tantos esportes saudáveis aí, mas esporte onde um homem tira sangue do outro homem. Que esporte é esse? Isso é guerra, irmão, isso é conflito, né? Vai prejudica o corpo, prejudica o cérebro com as pancadas, né? Então,
nós temos que ter um posicionamento contra esse tipo de atrito, de conflito, mesmo que seja chamado de esporte, porque Satanás engana. Satanás chama de esporte, Satanás coloca lá na mídia, tudo, e as pessoas ficam aceitando isso. Não, irmãos, nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que aliviar a carga das pessoas, como o Senhor Jesus fazia. Nós temos que ser pacificadores, não promotores de contendas, de lutas, de conflitos. Não é pacificador aquele que apoia esse tipo de coisa, irmãos. Então, a gente tem que se posicionar. É claro, irmão, que tem muita gente que vai discordar de mim, e eu até aceito essa discórdia, mas eu não posso deixar de colocar aquilo que salta ao meu coração à luz da palavra de Deus. Entende, irmão? Veja aquilo que você está apoiando, irmão. Se você está apoiando esse tipo de coisa, você não é um pacificador. E se não é um pacificador, não pode ser chamado de filho de Deus. Porque os filhos de Deus promovem a paz e não promovem lutas. Mesmo que sejam lutas aí sem motivo algum, tá? E ainda ganham dinheiro para tirar sangue do outro, irmão. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus é de quem? De quem é perseguido por pregar a palavra de Deus. O evangelho, a palavra de Deus, verdadeira, quando ela é pregada, ela incomoda. Incomoda os ímpios, incomoda o mundo. E aí vem a perseguição. Somos perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra do Senhor. E isso, ao mesmo tempo, indica que você está fazendo a vontade de Deus. Porque há muitos que fazem a vontade do mundo, esses não são perseguidos, mas também não serão salvos, não são bem-aventurados. Não terão o reino dos céus, como diz aqui. Mas aquele que incomoda, quando fala daquilo que está escrito, aquele que é perseguido, e chegou fulano. Não chama o fulano não, porque ele vai começar a falar da palavra, vai começar a falar de Jesus. Né? Isso indica que você está no caminho certo, irmãos. Mas aquele que não incomoda o mundo, aquele que prega água com açúcar, o evangelho light, ele não incomoda o mundo. Né? Ele é até bem visto pelo mundo, né? Por quê? Porque ele não prega a verdade, ele tenta mascarar a palavra, ele tenta dourar a pílula. Então ele prega água com açúcar, ele só prega as promessas de Deus. Deus vai fazer isso na sua vida, irmão. Deus vai fazer isso na sua vida, irmã. Mas não diz aquilo que a pessoa deve fazer em obediência à palavra do Senhor, para ela ter o direito à promessa do Senhor. A promessa de Deus é como um contrato. Se nós cumprirmos a nossa parte, Deus cumprirá a sua, porque Ele é fiel. Mas não fique a pessoa esperando que Deus faça tudo na vida dela e ela não faça nada. Que ela não mude, que ela não se transforme, que ela não nasça de novo. O Senhor Jesus disse que é necessário nascer de novo, uma nova criatura, uma nova mentalidade, agora mente de Cristo, como diz a palavra do Senhor em Coríntios. Então aquele que obedece a palavra, aquele que fala da palavra, quem obedece a palavra, ele vai por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. É uma ordem do Senhor. Então quem obedece essa ordem do Senhor, que fala sobre a palavra de Deus, incomoda, e tem que incomodar. Quanto mais um ímpio se incomodar com a sua pregação, com as suas frases, com a sua conversa sobre a palavra de Deus, mais você estará fazendo a vontade de Deus. Mas quando você está agradando o ímpio com palavras açucaradas, falando só de promessa de Deus, você está enganando. Tem muita gente enganada, irmão. Tem muita gente enganada. Pensa que vai receber a bênção porque é promessa de Deus, e ela continua fazendo as coisas do jeito que ela sempre fez. Não. O primeiro propósito que Deus tem nas nossas vidas é a transformação. Ele deixou bem claro isso quando ele fez o primeiro milagre, a transformação da água para o vinho, de velha e nova criatura, renovando a nossa mente, como está lá em Romanos. E aquele que renova a sua mente, ele não pensa mais como o mundo, ele pensa segundo
a vontade de Deus que está escrita na sua palavra. Então Deus quer a nossa mudança, a nossa transformação, aquilo que nós chamamos de conversão. E se a pessoa não se converte, se ela não muda, não se transforma, ela não está cumprindo o propósito de Deus. Para que Deus vai liberar bênçãos sobre a vida dela? Para que ela continue no erro? Para que ela continue fazendo aquilo que ela sempre fez? Não. Quanto mais você mudar de acordo com a palavra, mais você vai receber de Deus. É essa a verdade do Senhor. Se você cumprir os mandamentos do Senhor, como diz lá em Deuteronômio 28:2, as bênçãos te alcançarão. Mas se você não cumprir, vai vir tratamento. Não vem bênção. Se bem que nós podemos chamar o tratamento de Deus de bênção do Senhor, porque Deus está agindo. Mas entenda, irmãos, nós precisamos mudar. Fala para o seu irmão do lado, você precisa mudar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. Então é isso, irmãos. E aquele que muda, ele começa a falar diferente. E aí ele começa a incomodar o seu meio. Ele começa a incomodar os parentes com as suas palavras. Ele começa a incomodar as pessoas do serviço com as suas palavras. Porque ele tá se transformando, ele está se convertendo, e agora ele está falando segundo a palavra, ele está falando sobre a palavra, e isso incomoda, irmãos. Incomoda quem é do mundo, incomoda os ímpios, e aí a pessoa começa a ser perseguida. Então, quando você está incomodando o mundo, o que vai acontecer? Quando você incomoda o mundo, é que você está levando a mensagem do Senhor, e aí você é bem-aventurado, porque você vai sofrer uma perseguição, não à toa, mas por causa da palavra do Senhor. E o reino do Senhor pertence àqueles que incomodam o mundo. Chega de água com açúcar, chega de evangelho light, prometendo tudo para as pessoas e não dizendo o que as pessoas têm que fazer de acordo com a palavra. Chega de engano, irmãos. Chega. O objetivo dessas pessoas não é transformação, não é conversão de ninguém. O objetivo é encher a igreja. E enche a igreja de pessoas vazias, que não mostram um mínimo sinal de conversão, só está lá atrás da bênção. E ela não quer fazer aquilo que é propósito de Deus, que é mudar, ser transformada, convertida. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da palavra do Senhor. Versículo 11 diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aqui o Senhor diz, por minha causa, por causa do Senhor Jesus. E isso vai acontecer. Se você é um filho fiel do Senhor, isso vai acontecer. Você vai ser injuriado. Vão falar mal de você, irmão. Você que é um doce de coco, né? Que não tem falhas, né? Vão falar mal de você, né? Porque você está falando de Jesus, né? Vão levantar tudo quanto é tipo de mentiras, mas isso é prova que você está no caminho certo, né? Que você é bem-aventurado, bendito, né? Se nenhum ímpio falar mal de você, tem algo errado com você. Você está fazendo parte do grupo deles. Irmão. Se nenhum ímpio falar mal de você, te criticar por causa da sua fé, por causa do seu Deus, da palavra de Deus, é que tem alguma coisa errada com você, né? Então você tem que estar meditando aí, né? Porque eu estou agradando os ímpios, então eu estou como eles, né? Irmãos, entendam, o evangelho, irmãos, não é para agradar pessoas, é para agradar a Deus, né? E o objetivo hoje de muitos é estar agradando as pessoas, para atrair as pessoas. Não, irmãos, a gente tem que atrair a Deus, a presença de Deus. É claro que a gente não pode ser um radical, né? É claro que a gente não pode passar dando bordoada em todo mundo, né? Fazendo o discurso do João Batista. Ele tinha um momento dele, ele tinha a hora dele, né? Aça de víboras e vai por aí afora, né? Mas nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, quando vier uma posição, às vezes eu vejo
E eu fico aborrecido, irmão. Cristãos que se declaram cristãos, crentes, né? Quando vem uma posição, eles não respondem sim, sim, não, não. Perguntam sobre o aborto, eles floreiam, né? Pergunta sobre liberação de drogas, casamento homossexual, pessoas do mesmo sexo, eles floreiam, né? Eles divagam, não assumem, estão fora da palavra. A palavra diz sim, sim, não, 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 eu sou contra porque a palavra do meu Deus é contra. E ponto final. Não, mas você é radical, está no século passado, a sociedade mudou, a palavra do meu Deus não mudou. E eu continuo crendo, eu decidi crer na palavra, eu fecho com a palavra. Ele é contra, eu sou contra. Não, ficam floreando, não assumem a palavra, irmão. Cristão que não assume a palavra não é cristão, irmão. Ainda não é cristão. Tem que assumir assim, sim, não, não, irmãos. Ou você é, ou você não é. Ou você é quente ou frio. Você não pode ser morno. Se você é morno, Deus se põe para fora. Te põe para fora, irmão. Assuma a posição. Não, eu pensei bem e eu não aceito muitas coisas aí da palavra. Então, assuma uma posição, irmãos. Mas não fica aí tentando florear, tentando agradar as pessoas. Irmãos, aquele que procura ser low profile, aquele que procura ser politicamente correto, não está convertido. Porque aquele que está convertido, ele fala com mansidão, ele fala com brandura, ele fala com os frutos do Espírito, mas ele assume uma posição. Ele não fica em cima do muro. Ele não procura ficar agradando a todo mundo. Ele tem um objetivo, agradar a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Amém, povo de Deus? De você, quando você assumir a Cristo, falar de Cristo, que você vai ser perseguido e vão falar mal de você. E você vai dar glória a Deus por isso. Exultai, versículo 12, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está vendo, mas se alegre. Irmãos, existem duas coisas, e você tem que prestar muita atenção nisso. Primeiro é a salvação. Todo aquele que crê no Senhor será salvo. Mas, segundo, são os galardões. O que é galardão? É prêmio, a premiação. Então o galardão que está preparado para nós, ele é dado em função dos nossos frutos, daquilo que nós fizemos para o Senhor. Irmãos, quando eu digo que quando você oferta na casa do Senhor, você vai ter uma colheita, você vai ter uma colheita não só aqui, como também lá. Porque de uma maneira indireta você ajudou a obra do Senhor. Então entenda, irmãos, o galardão é grande. Porque Deus, ele vai salvar aquela pessoa que passou 30 anos no Evangelho, crendo no Senhor. E ele vai salvar aquela pessoa que creu no último dia. Vai salvar, né? Ela creu, atingiu a condição, mas o galardão é diferenciado, a premiação é diferenciada, né? Na casa do Senhor há muitas moradas, irmãos, e as moradas são dadas segundo as nossas obras. É segundo as nossas obras que nós seremos julgados. Ô pastor, se eu vou ser salvo porque eu creio no Senhor, por que tem o dia do juízo? Para ser julgado as suas obras, para te ser dado o seu devido galardão. É assim que Deus age, é assim que está previsto e programado na palavra do Senhor. Então entenda, alegre-se, porque grande é o seu galardão no céu, diz aqui. Quando você for perseguido, injuriado, difamado por falar, não por aprontar por aí, não por fazer besteira por aí, mas por estar falando de Jesus, pregando a Jesus, levando Jesus às pessoas, né? Porque ele diz aí, por minha causa. Então, grande é o nosso galardão. Fala para o seu irmão do lado, grande vai ser seu prêmio, irmão, em nome de Jesus. E aqui, 5:13, e agora vai esquentar. Vós sois o sal da terra, e um sal que não gera pressão alta, glória a Deus, né? E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Irmãos, que versículo. O cristão fiel é o sal da terra. O que faz o sal? Ele dá um sabor diferenciado, ou ele exalta o sabor das coisas. Nós temos, irmãos, que dar sabor à vida das pessoas, levando a palavra do Senhor. Nós somos o sal da terra e nós não podemos ser insípidos. O que é insípido? Aquilo que não tem gosto algum, aquele que não faz diferença alguma. Esse é insípido. Esse não está, de certa maneira, fazendo diferença. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós devemos acrescentar algo na vida das pessoas, porque nós temos Jesus, nós temos o Evangelho. Irmãos, aonde você entrar, aonde você for colocado, você tem que salgar, irmãos. Você tem que dar gosto. Você tem que mostrar que tem alguma coisa diferente. Irmão, você não pode ser aí alguém insípido, alguém que não gere nenhum tipo de reflexão ou de pensamento na vida de ninguém que te cerca. Então, irmãos, você não pode ser um crente, desculpe o termo, chuchu. Né? Por que o chuchu? O chuchu, onde você colocar o chuchu, ele pega o gosto. Você põe chuchu no peixe, ele fica com gosto de peixe. Você põe chuchu na carne, ele fica com gosto da carne. Tá? Então você não pode ser um crente chuchu. Entra no meio de um ambiente, lá você fica envolvido pelo ambiente. Não, irmão, você tem que salgar. Você tem que salgar, você tem que mostrar a diferença. Você tem que ser o sal da terra, irmãos. As pessoas têm que saber que há um povo diferente. Um povo que serve um Deus que para eles é diferente. Eles chamam de Deus aquilo que não é Deus. Né? Um povo que crê, age, fala, pensa e ouve diferente. Um povo que sabe que as lutas não são contra pessoas, mas contra espíritos. Porque nós somos, irmãos, a saída para eles. Tem tantas pessoas no mundo que estão desesperadas, achando que está tudo perdido, achando que o mundo não tem mais jeito, não tem solução, que a corrupção impera, que a vida cada vez menos tem valor, que a prostituição se exalta, que você liga a qualquer aparelho de comunicação, você só vê prostituição, você só vê sensualidade, só vê crime, só vê... Então tem pessoas no mundo desesperadas. E quando vê alguém diferente, que passa por lutas com sorriso, crendo num Deus Todo-Poderoso, isso é uma porta de saída para essas pessoas. Entendo, irmãos, nós temos que mostrar para essas pessoas que tem uma saída. Nós temos que mostrar para essas pessoas que há um Deus poderoso que está atento a tudo isso. Um Deus de justiça que faz e fará justiça. Entendo? Tem pessoas desesperadas falando, todo mundo é igual. Mas não é todo mundo igual. Há um povo diferente. Há um povo salgado. Um povo que dá sabor à vida. Um povo que é regido, dirigido pela palavra do Senhor. É um povo que age diferente. Um povo que não quer levar vantagem. Um povo que não se corrompe. Um povo que não se prostitui. Então as pessoas têm que saber que há um povo, que há pessoas que vivem melhor e vivem diferente. E vivem com uma expectativa não só nessa vida, mas uma expectativa eterna. Né? A maior parte do nosso ser vai estar com o Senhor. Então, nós devemos... Agora, quando um crente começa a fazer besteira, começa a se corromper, começa a se envolver em maracutaia, essas pessoas vão ficar falando, não tem jeito mesmo, até os crentes estão fazendo isso, não tem saída. Irmãos, nós temos que ser sal da terra, irmãos. Nós temos que levar algo diferente à terra. Nós não podemos ser contaminados por o mundo, nós devemos levar Jesus para o mundo, enxertar uma semente no mundo. Nós somos como um fermento, irmãos. O que acontece com o fermento? O fermento você pega ele pequenininho, coloca numa massa grande, ele leveda toda a massa. Nós temos que levedar toda a massa, influenciar toda a massa, né, com o Evangelho. Fazer as pessoas refletirem, isso que eu estou fazendo está errado, eu vou dar conta a Deus. Né? Então, o sal da terra para isso não pode ser insípido. Você não pode ficar falando aquilo
que o mundo aceita, que o mundo se agrada, porque você não vai fazer diferença na vida de ninguém. E o propósito do Evangelho é fazer a diferença. O Senhor Jesus fazia tudo diferente. Deus faz tudo diferente. Há 7 bilhões de pessoas no mundo, não existe uma pessoa igual a outra. Há uma diferença. Até os gêmeos univitelínicos têm diferença. Tem diferença no corpo, na constituição, na mente. Então, irmãos, nós temos que agregar, adicionar essa diferença ao mundo. Nós temos que ser verdadeiramente sal da terra. E aqui no versículo, isso, irmãos, isso que é assumir uma posição de cristão, né? Não ser insípido, irmão. Não é, se você for insípido, você não vai cumprir a sua missão. Você não vai pescar almas, né? Você não vai dar frutos para o Senhor. Entende, irmãos? Se ninguém nota que você é crente, irmão, tem alguma coisa errada, irmão. Que ninguém nota que você é diferente, tem alguma coisa errada. Você tem que ser diferente, você tem que ser sal. Amém? Glória a Deus. E um sal que não dá pressão alta, como a gente disse, né? Glorificado seja. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, se você quiser esconder uma cidade, você não vai construí-la sobre um monte, né? E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Você foi chamado por Deus para dar luz a todos que te cercam. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. São palavras do Senhor Jesus, né? Então nós devemos dar luz. O que é dar luz para as pessoas? É dar Jesus para as pessoas, né? Dar Jesus a todos, né? Aquilo que você sabe a respeito de Jesus, fala, irmão. Entregue para as pessoas. Então Deus deve ser glorificado, como diz aqui, para que as vossas boas obras glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Deus deve ser glorificado pelas nossas obras. E a nossa obra maior é levar Jesus às pessoas, né? É levar a palavra às pessoas. Entende, irmãos? Nós temos que ser solidários, temos que ajudar, tem uma série de coisas. Mas a nossa missão, né, é a missão de Deus. Deus nos enviou para cumprirmos a missão dele. E ela passa a ser nossa. É levar Jesus. Você é diferente, irmão. Você é abençoado, irmão. Você está aqui nessa manhã mostrando que você crê em Deus, que você crê na palavra de Deus. Deus está atento à sua fé. Porque aquele que não tem fé, ele nem vem, irmão. Tá? Ele não vem. Aquele que vem, ele está demonstrando o mínimo de fé. Eu vou para receber do meu Deus. Eu vou para ouvir a palavra do meu Deus. Eu vou para louvar o meu Deus. Então você está reconhecendo, você está honrando a Deus. Você é diferente, irmão. Você é diferente. O mundo não está aqui, você está aqui. E essa sua diferença, irmão, tem que alcançar as pessoas. Porque assim como Deus transformou a sua vida para melhor, vai transformar a vida delas para melhor. Pessoas que estão no vício, que estão na prostituição, estão no roubo, estão no engano. Pessoas que estão sendo manipuladas pelo inimigo, servindo a demônios. Pessoas que estão, uma característica do nosso país, estão na idolatria. Tá? Idolatria de tudo. Tá? Então, outro dia até ouvi alguém falando para mim, pastor, mas ele é uma pessoa simpática, ele é uma pessoa carismática, com aquela roupinha branca dele, né? Ele é um bom homem. Eu fiquei pensando, como é que pode ser bom alguém que induz milhões de pessoas à idolatria e à perdição? Como é que pode ser bom? Eu não entendo mais nada. Está induzindo milhões de pessoas à idolatria, que desagrada a Deus, e à perdição, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus, e é chamado de bom. E aquele que prega a palavra de Deus é chamado de ruim, senta a lenha nele. Você veja como os valores são distorcidos. O Senhor Jesus disse isso, quando disseram para ele, bom mestre,
Bom é Deus. Bom é Deus. Deus é bom. Deus é o melhor. Toda honra, toda glória a Deus. Não tem homem bom. Entendo, todos temos falhas. E tem muitos que são chamados de bons, que fazem vistas grossas à pedofilia, promovem idolatria e levam milhões de pessoas à perdição através de idolatria. Não assume uma posição de acordo com a palavra de Deus. Como é que pode ser chamado de bom, irmãos? Então entendam, nós temos que ter esse entendimento à luz da palavra de Deus. Examine tudo de acordo com a palavra. Ele é bom mesmo? Vamos ver se ele é bom. Ele cumpre a palavra? Ele só glorifica a Deus? Só exalta o Senhor? Como está lá em Deuteronômio, como o Senhor Jesus disse para o demônio no deserto: só a teu Deus adorarás, só a teu Deus exaltarás. Ou ele exalta e adora algum outro Deus, ou alguma outra deusa aí. Então vamos ver aqui, vamos fazer um checklist, vamos ver se ele é bom mesmo. Um checklist de acordo com a palavra de Deus. Porque bom é aquele que cumpre integralmente a palavra. E só o Senhor cumpriu a palavra integralmente. Mas nós procuramos cumpri-la, para que nós possamos salgar a terra e iluminar o mundo. Amém, povo de Deus?